Valentões choram após idosa revelar seu segredo e enfrentar todos de forma inesperada. A pequena cidade de Campinópolis sempre teve um clima tranquilo. Mas não se engane. Por trás da fachada pacata, havia um grupo de valentões conhecidos como os Furiosos. Eles se divertiam intimidando os moradores mais velhos, se aproveitando da fragilidade do medo. Riam, aprontavam e sequestravam a paz de quem cruzava seu caminho. Uma tarde ensolarada, no entanto, tudo mudaria. Durante uma de suas brincadeiras, o grupo decidiu atacar Dona Ema, uma idosa que sempre passava pela praça com sua sacola de compras cheia de produtos frescos. Os valentões esperaram até que ela se aproximasse. Riam alto, fazendo piadas cruéis sobre suas rugas e cabelos brancos. Ema, com seu andar lento, apenas olhou para eles de forma serena. Era uma mulher pequena e aparentemente frágil, mas havia algo em seus olhos que brilhava como um mistério não revelado. Mas a história não era bem assim. Aquela tarde, Dona Ema se virou lentamente e, com uma voz que poderia fazer a terra tremer, disse: "Vocês não sabem com quem estão lidando." O grupo congelou. Eles esperavam que ela se encolhesse, mas sua postura firme desafiava a lógica. A praça, que antes estava cheia de risos e zombarias, se encheu de um silêncio sepulcral. Os olhares dos moradores se voltaram para a cena, e a tensão era palpável. Dona Ema, então, começou a contar histórias. Mas não eram histórias qualquer. Eram relatos de seus atos generosos, de como tinha ajudado cada um dos moradores presentes. Ela havia doado roupas, comida e abrigo a quem precisasse. Suas mãos, aquelas que pareciam tão frágeis, tinham moldado vidas. Inclusive, uma vida em especial, a de Miguel, um dos valentões, seu próprio neto. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Miguel, enquanto o resto do grupo, que sempre se orgulhara de suas atitudes, sentiu um nó no estômago. O que antes era uma simples rivalidade, agora parecia um dilúvio de emoções. A cidade se via diante de um espelho que refletia não apenas a dor de Ema, mas o peso das suas próprias ações. Ema olhou para Miguel, um misto de amor e dor em seu olhar. "Você não precisa ser assim, meu filho", disse ela, sua voz quase um sussurro. A hora havia chegado para todos na praça refletirem sobre seus próprios erros. As humilhações, o riso fácil e o desprezo deixaram de ser um jogo. Nesse momento, um estrondo à distância quebrou o silêncio. Todos se viraram, assustados. Ema também. A atmosfera carregada de tensão deixou o clima ainda mais pesado. O que aconteceria a seguir? A cidade de Campinópolis estava prestes a confrontar suas verdades mais dolorosas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O estrondo distante ecoou pela praça, fazendo todos olharem para o céu. O clima tranquilo que tinha dominado o ambiente se dispersou como fumaça. Ema se virou lentamente, o coração acelerado. O que estava acontecendo? O grupo de valentões, ainda em choque, esqueceu temporariamente a presença de Dona Ema. Seus rostos se contorceram em confusão, mas algo mais estava por vir. As nuvens de tempestade se formaram rapidamente, e em um instante a luz do sol foi engolida. Um clarão de luz surgiu em direção ao centro da praça, ofuscante e intenso. O povo recuou, sussurrando em medo. A tensão era palpável. "O que é isso?" alguém murmurou entre os presentes. O grupo dos furiosos se olhou, seu desprezo diluído pelo pânico.
A luz iluminou uma figura que surgiu no centro da praça, alto e imponente. Era Vinícius, o pai de Miguel, que tinha desaparecido há anos. Ele havia partido numa manhã qualquer, deixando um vazio que a família nunca preenchera. As pessoas na praça não sabiam o que pensar. Como ele poderia estar ali agora? Emma sentiu um frio na espinha. Vinícius! Exclamou a voz trêmula. Os olhos dela brilharam com um misto de alívio e confusão. Mas algo na expressão dele a fez hesitar. Vinícius estava diferente, mais sombrio. Ele olhou para Miguel, depois para Dona Emma, e um sorriso distante se formou em seu rosto. Mas não era um sorriso de alegria. Mãe, ele começou, mas a palavra saiu como um sussurro carregado de dor. Eu voltei e não foi para reviver a nostalgia. Voltei para trazer a verdade. A multidão observava, hesitante, sem saber o que vinha a seguir. Era como se o tempo tivesse parado. Que verdade? Questionou Miguel, a voz entrecortada de incerteza. As lágrimas secaram em seu rosto. Sobre todos nós, e sobre você, meu filho. Vinícius fez uma pausa, como se estivesse buscando as palavras certas. Vocês não conhecem a história toda. A razão pela qual não fui embora. Não se tratava de abandoná-los. Foi para protegê-los. Os murmúrios começaram a crescer entre os presentes. As palavras dele pesavam e prendiam a atenção de todos. A tensão tornava-se insuportável. Ela voltou, aceita. Vinícius continuou. Seu olhar se perdia entre os rostos da multidão. A seita nunca desistiu. Eles ainda estão atrás de você, Miguel. Emma, você também tem que saber. Você carrega algo especial. O desconforto na praça tornou-se tangível. Olhares de incredulidade cruzaram o rosto dos moradores. Emma sentiu o chão abaixo de seus pés vacilar. Como assim, Vinícius? O que você quer dizer? Que seita? O que eu carrego? As perguntas saíam da boca dela, rápidas e desordenadas. Vinícius deu um passo à frente, incapaz de conter o peso da revelação. Ela não é só a avó bondosa. Ao longo dos anos, ela guardou um segredo muito mais profundo, algo que pode mudar tudo. E a razão pela qual os valentões a atacam é a razão pela qual eles precisam ter cuidado. O choque tomou a praça de uma forma avassaladora. Os olhos de Miguel se arregalaram enquanto ele olhava para Emma. As palavras daquele homem eram uma bomba prestes a explodir. O que mais não sabiam? O que Emma tinha escondido? Por que estava sendo tão perseguida? O silêncio caiu novamente. O tipo de silêncio que é denso e cheio de expectativa. Emma encarava Vinícius, buscando uma resposta. O passado estava voltando para assombrá-los, e todos estavam prestes a descobrir que a história deles era muito mais complexa do que se imaginava. O chão tremeu levemente sob seus pés, e novamente uma outra explosão ecoou ao longe. A cidade estava prestes a se desmoronar em mais segredos e verdades não ditas. O futuro era incerto, e de repente, Emma sentiu que seu coração poderia partir de medo e expectativa. Ela precisava descobrir a verdade antes que tudo ao seu redor desmoronasse. Vem com a gente, Miguel. Temos que saber. Emma gritou, mas seu próprio medo agonizava. A linha entre o passado e o futuro estava prestes a ser rompida, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. O que todos eles fariam a seguir? A resposta permanecia nas brumas da incerteza. Emma encarava Vinícius, seu coração disparado em seu peito. A praça estava impregnada de expectativa e medo. As pessoas sussurravam, seus rostos expressando confusão e preocupação. Miguel olhava para o pai, os olhos marejados. A verdade sobre o quê, pai? Sua voz tremia, o nó na garganta quase o sufocava. Miguel, eles não são só valentões. Eles têm um propósito, uma missão. Vinícius respondeu, a voz carregada de desespero. O ambiente ao redor parecia pulsar.
A brisa leve agora se tornava um vento cortante. Emma se sentia presa entre o passado e o futuro, um pezinho em cada lado, mas totalmente perdida. De repente, antes que alguém pudesse responder, um grito estridente cortou a atmosfera pesada. Uma mulher, do outro lado da praça, estava em pé, sua expressão terrorífica. "Eles estão aqui!" ela berrou, seus olhos arregalados. Emma virou-se, o coração na boca. Uma sombra ameaçadora surgiu entre as pessoas, como um pesadelo tomando forma. Mais sombras apareceram. Uma figura alta e sinistra, encapuzada, dirigia-se para o centro da praça. Os murmúrios se transformaram em clamores de medo. Vinícius avançou, buscando proteger a família, mas estava claro que a visão dele era limitada. "Os furiosos não sabem o que estão fazendo, mas eu sei." Ele começou a dizer, porém foi interrompido. A figura encapuzada levantou a mão, revelando um talismã brilhante. Era uma pedra que reluzia, emitindo uma luz que capturava todos os olhares. Emma reconheceu a pedra. Era o mesmo tipo que sempre mantivera perto de si. Ela sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. Você! Emma gaguejou. O reconhecimento a atingiu como um soco no estômago. "Sim, sou eu, aguardando o momento em que você revelaria seu verdadeiro eu", a figura declarou, sua voz ecoando com um poder sobrenatural. Emma sentiu os joelhos fraquejarem. A figura deslizou o capuz para trás e, para surpresa de todos, era uma mulher. Uma mulher que Emma conhecia bem, Cláudia, uma velha amiga que desaparecera anos atrás, envolta em mistério e rumores. "Mãe?" Miguel exclamou em choque, os olhos se arregalando de incredulidade. "Cláudia, como você?" A revelação destruiu a conexão que ele pensava ter construído com seu pai. "O que você fez? O que está acontecendo?" O caos se instalou na praça, com pessoas gritando, correndo, e outra figura encapuzada se misturando entre elas. "Eu voltei para quebrar a maldição", Cláudia gritou. "Emma, você não me contou. Você escondeu a verdade de todos nós." O calor no peito de Emma queimava, uma enxurrada de emoções, de raiva, de traição. "Você sempre soube?" O olhar que Cláudia lhe lançou era um gelo cortante. Cláudia levantou a pedra, e uma luz ofuscante emanou, envolvendo todos. Emma ficou paralisada, a corrente elétrica da revelação percorrendo seu corpo. As memórias de sua juventude, segredos guardados a 7 chaves, tudo estava prestes a explodir. "Miguel, seu sangue é especial. A seita busca você, e você está ligado a isso tudo." A declaração reverberou como um trovão na praça. O chão tremia novamente, e uma fissura se abriu sob os pés deles. Um abismo de trevas. A multidão gritou. Emma olhou para Miguel, vendo seu mundo desmoronar. "Miguel, escute!" Mas ele a interrompeu, a confusão tomando seu olhar. "Você me escondeu isso?" A rabugenta Dona Emma agora era vista como uma estranha. A conexão dele se despedaçava, como vidro quebrado. No meio do pânico, Emma teve um lampejo. Um instinto dela dissera que Cláudia não havia voltado só para enfrentar a verdade, mas para um propósito muito mais sombrio. "Cláudia, o que você realmente quer?" Emma gritou, suas palavras voando em meio à tempestade crescente. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma explosão ressoou, ensurdecedora. A figura encapuzada de Cláudia desapareceu em meio à luz. Emma sentiu o chão colapsar sob seus pés, e a escuridão a engoliu. Tudo escureceu. O que aconteceria agora? A cidade de Campinópolis estava prestes a testemunhar uma verdadeira tempestade de segredos. E a pergunta pairava no ar, como um espectro inabalável. Quem realmente eram as pessoas que se escondiam atrás das máscaras da aparência? O chão tremeu sob os pés de Emma, e uma escuridão densa engoliu a praça.
A luz da pedra brilhante, agora desaparecida, deixava todos atordoados. Emma sentiu seu coração pulsar forte, sua respiração ofegante. Miguel estava paralisado, os olhos fixos na figura de Cláudia, que sumira em meio à luz, e ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. Emma olhou para Vinícius, que tentava fazer sentido daquela situação insana. A bagunça tomou conta da praça. As pessoas corriam de um lado para o outro. Gritos de desespero ecoavam, e a atmosfera estava carregada de medo. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. De repente, um clarão cortou a escuridão, trazendo à tona uma silhueta familiar, mas que parecia diferente. Todos pararam. Emma reconheceu a figura imediatamente. Era Cláudia, mas algo havia mudado. A mulher estava envolta em uma aura de poder. Seu olhar penetrante estava distante e quase ameaçador. Precisamos fazer isso agora. Cláudia gritou, sua voz reverberando. Emma ficou perplexa. O que você está fazendo? Ela chamou. Mas Cláudia não a ouviu. Um movimento rápido das mãos e, a princípio, um silêncio absoluto tomou conta da praça. Mas não durou muito. Você não tem ideia do que você começou, disse Cláudia, voltando-se para Emma. Você guardou segredos e agora precisamos lidar com as consequências. Sua voz parecia ecoar em todo o ambiente, enquanto Emma lutava para processar as palavras. O peso daquelas revelações a afligia. Antes que Emma pudesse responder, o céu pareceu abrir-se. Uma luz ofuscante e pura começou a brotar do chão, como se a terra estivesse se rasgando. A praça ficou banhada em uma luz quase angelical. Mas em um movimento súbito, as sombras começaram a se contorcer e a se agitar, como se viessem à vida. Não! Miguel gritou, seu rosto agora transbordando pânico. Ele saltou na direção da luz, mas algo o deteve. A sombra se transformou em uma figura de terror, uma entidade envolta em trevas, olhos brilhantes e uma presença que causava arrepios. Era como se algo muito mais poderoso estivesse despertando. Quem está aqui? A voz do ser ressoou, gélida como a noite. Eu vim por eles. Emma sentiu o mundo desmoronar. A tensão na praça explodiu. Você não deve provocá-los, Cláudia gritou, sua expressão agora misturando medo e determinação. Mas a verdade despencou como uma avalanche em meio à confusão. Emma olhou para Miguel, que parecia paralisado pela revelação de que Cláudia poderia estar envolvida com aquela entidade sombria. Você está do lado deles? O nó na garganta de Miguel fez com que ele falasse entrecortadamente. Não é isso, Miguel, Cláudia respondeu, agora com desespero. Eu não posso, eu não quero isso. Eu só precisava saber. Emma não conseguia respirar. Miguel girou em direção à sua avó, um olhar de ferida profunda preenchendo seu rosto. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem final era aterrorizante. A entidade continuou a se formar, uma sombra viva. É hora de revelar a verdade e limpar os que estão destinados a permanecer. Ele apontou para Emma e Miguel. Uma energia poderosa começou a girar ao redor deles, como um redemoinho insidioso. Emma sentiu seu coração falhar. Uma conexão surgiu. O que você quer dizer? Perguntou Emma, a voz trêmula. O que você sabe sobre nós? O ser fez uma pausa, como se contemplasse suas palavras. Cláudia piscou, em um gesto de súplica. Mas então, a revelação chocante disparou. Vocês não são apenas mortais. O ser gritou, e Emma sentiu que a terra sob seus pés foi arrancada. Naquele instante, ondas de memória e emoção a atingiram. Uma visão de um passado ancestral. Poderes antigos que pulsam nas veias de sua família. Uma linhagem perdida. Todas as dúvidas, todas as incertezas explodiram. Miguel, nós somos mais do que pensávamos. Antes que ela pudesse terminar, o ser se lançou na direção deles, e a luz os envolveu. A escuridão e a luz colidiram.
E Emma finalmente percebeu que a batalha que estava prestes a começar não era apenas sobre valentões, mas sobre a luta pelo destino deles e pelo que verdadeiramente significava ser parte daquela história. O caos e a luz ofuscante desapareceram, e a última visão que Emma teve foi a de Miguel, seu rosto pálido e aterrorizado, antes que tudo se tornasse uma névoa. O que seria deles? O que ainda estava por vir? A pergunta pairava no ar, ansiosamente aguardando resposta. As sombras começaram a dançar em torno de Emma e Miguel, como se a escuridão estivesse viva, pronta para engolir tudo à sua frente. O chão tremeu ainda mais, e uma onda fria varreu a praça. Emma Ele sussurrou, sua voz plena de incredulidade. O tempo parecia parar enquanto a tensão no ar aumentava. Cláudia, antes uma amiga, agora se tornava uma figura de pesadelo. A luz da pedra havia desaparecido, deixando todos na penumbra, a tensão pesada como chumbo. Não é o que você está pensando, Cláudia gritou, a voz ecoando com uma força que reverberava na praça. Mas a expressão dela estava repleta de agonia, como se lutasse contra uma força que não conseguia controlar. Precisamos proteger vocês. Essa entidade busca mais do que apenas a verdade. Ela quer destruir. Emma sentia seu coração pulsar descontroladamente. Proteger? Proteger como, Cláudia? A indignação crescia em seu peito, confusa entre a traição e o desejo de entender. Alguém na multidão murmurejou. Ela pode estar certa. E rapidamente, olhares começaram a se voltar para Cláudia, enquanto a figura encapuzada avançava na direção deles, como um predador à espreita. O clamor da multidão aumentou. Silêncio! O ser gritou, a voz profunda como um trovão. Todos ficaram em choque, hipnotizados pela presença que roubava a esperança. A entidade gesticulou, e costumes há muito esquecidos começaram a emergir da escuridão. O destino de Miguel e Emma está entrelaçado com o meu. A linhagem de vocês não é simples. Vocês são descendentes de poderosos. Nunca deveriam ter se esquecido. Os pensamentos de Emma giravam como ventos vagos. A verdade que ela pensara que tinha que proteger, agora parecia ser sua maior condenação. Miguel apertou as mãos, parecendo desesperado ao tentar fazer sentido. Você está falando de poderes? E se tudo o que você disse for verdade, pai? O que isso significa para nós? Emma lançou um olhar significativo para Vinícius, que parecia tão perdido quanto ela. Eu não sei, Vinícius gritou, sua voz soando como um eco distante de alguém que perdera a direção. Cláudia, lutando contra as correntes de uma força invisível, não pôde conter as lágrimas. Miguel, eu não sabia que isso voltaria com tanta força. Emma, você precisa entender que eu sou parte do passado que você tentou apagar. Então, a revelação devastadora aconteceu. Eu sou sua irmã, Miguel. Eu sou a Cláudia. A praça inteira congelou. As palavras saíram como um sussurro no vento, mas o impacto foi como um furacão. Um silêncio espesso caiu, enquanto corpos e rostos se viravam, abismados. Miguel mal conseguiu respirar. O mundo ao redor começando a girar. O quê? O que você acaba de dizer? Ele olhou para Emma, os olhos cheios de dor e confusão. Não podia acreditar que toda a vida que conhecia poderia ter sido criada em uma mentira. Emma sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Cada sensação de amor, de conforto, agora parecia ser uma ilusão. Mas isso não faz sentido, Cláudia. Emma protestou, lutando contra a realidade que se desenrolava diante dela. Você está me dizendo que você é família? Como? Por quê? Para escapar, eu fui enviada para longe, protegida da seita. E você sabia, você nunca contou para Miguel. A acusação passou como uma tempestade, forte e devastadora.
Emma não sabia se a culpa ou a raiva deveriam ser a sua companhia. A praça era um mar de murmúrios e rostos chocados. A verdade é mais complicada do que pensamos. Emma murmurou, as lágrimas se misturando a uma grama fria e úmida. Era doloroso, como se uma lâmina a atingisse. Miguel, ainda preso entre o choque e a indignação, olhou para a figura encapuzada, agora apreciando a bagunça de sua vida. A entidade sorriu. Sim, a verdade tem formas estranhas de se revelar. E agora, eles têm de decidir: a unidade ou a destruição. Uma onda de energia pulsou pelo ar. A tensão era insuportável. Escolham, escolha com inteligência. O ser gritou, o eco de sua voz reverberando sem fim. O chão abaixo deles começou a se quebrar. E Emma sabia que era um momento de decisão. Um ponto sem retorno. O que viria a seguir? A dúvida pairava no ar, como uma sombra prestes a engolir a todos mais uma vez. A tensão envolvia Emma e Miguel como um cobertor pesado, sufocante. A presença do ser sombrio aumentava, seus olhos brilhantes parecendo querer devorar cada emoção no ar. Emma podia sentir o coração acelerado, as mãos trêmulas. Como tudo havia chegado a esse ponto. O que eles tinham começado? Escolham com inteligência. O ser gritou novamente, e as sombras à sua volta pulsavam como se esperassem um comando. A praça estava um caos, murmúrios e gritos misturando-se em uma sinfonia de medo. Os corações dos moradores estavam batendo na mesma frequência que o terror que se instalara. Miguel! Emma gritou, tentando se aproximar. Não podemos deixar isso nos dominar. Mas Miguel a encarava, seus olhos cheios de angústia. Como você pode dizer isso, avó? Você nunca me contou a verdade. A dor na voz dele fez Emma sentir como se um buraco se abrisse em seu peito. Precisamos saber, Cláudia gritou, sua expressão angustiada revelando que ela também lutava com suas emoções. Emma, o que você escondeu de nós? Não havia mais tempo. A verdade estava pendurada sobre todos eles como uma espada de Damocles. Mas antes que Emma pudesse responder, um tremor maior sacudiu o chão. Um barulho ensurdecedor ressoou, e a praça pareceu se dividir em duas. As sombras começaram a se aglomerar, como se respondessem a alguma força que estava prestes a ser liberada. Emma viu temor nos rostos dos moradores, e isso a deixou ainda mais angustiada. Não podemos deixar isso acontecer. Cláudia gritou, mas a intensidade do momento parecia dominá-la. Ela se virou para o ser, uma mistura de desafiante e apavorada. Se você está aqui, temos que acabar com isso agora. E então aconteceu. Tudo explodiu. A luz da pedra de Cláudia irrompeu em um brilho tão intenso que ofuscou tudo ao redor. Emma se virou, fechando os olhos, incapaz de suportar a intensidade. Quando fez, um grito cortante ecoou, atravessando a escuridão como um relâmpago. Mãe, não! Miguel berrou. A luz finalmente se desfez, e quando Emma abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ela viu um corpo caído ao chão. Uma figura familiar, com a expressão pálida e sem vida. Era Vinícius. Não, não pode ser. Emma sussurrou, seu corpo paralisado pelo horror. Miguel começou a chorar, sua dor visível. Papai! Ele se lançou para frente, mas as sombras ainda dançavam ao redor, como se quisessem prendê-lo ali. A praça agora estava em um estado de desespero absoluto. Vinícius! Emma gritou, correndo para o corpo dele. O rosto de seu filho estava pálido, e ela segurou sua mão, sentindo a frieza que emanava dele. O que aconteceu? Quem fez isso? As lágrimas escorriam sem cessar, a dor em seu peito se transformando num desespero avassalador. Você nunca deveria ter revelado a verdade, Cláudia murmurou, pálida e abalada, como se tivesse pressentido o que aconteceria. Emma se virou para ela, a raiva transbordando.
O que você quis dizer com isso? O que você sabe? Não posso explicar agora, mas aceita. Ela estava a um passo de recuperar o que sempre desejou, a linhagem de Miguel e a verdade sobre você. A vida de Vinícius estava em risco desde que ele decidiu se opor. Cláudia deixou as palavras escaparem, como se estivessem queimando sua língua. O ser sombrio agora caía em silêncio, observando a cena com um sorriso cruel. Sinto muito, mas o destino já foi selado. O passado não pode ser mudado. A presença dele era opressiva, sua voz ecoando sob a pele de todos. Emma olhou para Miguel, seu corpo pressionando contra a dor. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, sentindo o fundo do abismo abrir-se sob eles. Ele estava em choque, tremendo. Familiar ou não, a verdade se tornaria uma maldição. A verdade mudou tudo. E agora você terá que enfrentar a seita e o que ela quer. Cláudia estava agora ao lado deles, com um olhar que misturava esperança e desespero. O silêncio da praça aumentou, e todos na multidão olhavam com expressão confusa. O que mais estavam ocultando? O que mais Vinícius sabia antes de sua morte? A situação estava se desenrolando, como um pesadelo que não parecia ter fim. Emma sentiu uma corrente fria percorrer sua espinha. A batalha não estava apenas começando. Envolvia uma guerra de eras que poderia consumir tudo e todos. Mas a pergunta que pairava no ar era clara. Até onde eles estariam dispostos a ir para descobrir a verdade e, mais importante, para se vingar? E a linha entre amizade e traição parecia mais tênue a cada instante. O que realmente acontecera? E o que ainda poderia vir a ocorrer? Emma sentia que, ao explorar as sombras de sua própria história, delatava não apenas segredos, mas também a própria essência de quem eram. O que ainda os aguardava na escuridão? A tensão envolvia Emma e Miguel como um cobertor pesado, sufocante. A presença do ser sombrio aumentava. Seus olhos brilhantes, parecendo querer devorar cada emoção no ar. Emma podia sentir o coração acelerado, as mãos trêmulas. Como tudo havia chegado a esse ponto? O que eles tinham começado? Escolham com inteligência. O ser gritou novamente, e as sombras à sua volta pulsavam como se esperassem um comando. A praça estava um caos. Murmúrios e gritos misturando-se em uma sinfonia de medo. Os corações dos moradores estavam batendo na mesma frequência que o terror que se instalara. Miguel! Emma gritou, tentando se aproximar. Não podemos deixar isso nos dominar. Mas Miguel a encarava, seus olhos cheios de angústia. Como você pode dizer isso, avó? Você nunca me contou a verdade. A dor na voz dele fez Emma sentir, como se um buraco se abrisse em seu peito. Precisamos saber. Cláudia gritou, sua expressão angustiada revelando que ela também lutava com suas emoções. Emma, o que você escondeu de nós? Não havia mais tempo. A verdade estava pendurada sobre todos eles, como uma espada de Damocles. Mas antes que Emma pudesse responder, um tremor maior sacudiu o chão. Um barulho ensurdecedor ressoou, e a praça pareceu se dividir em duas. As sombras começaram a se aglomerar, como se respondessem a alguma força que estava prestes a ser liberada. Emma viu temor nos rostos dos moradores, e isso a deixou ainda mais angustiada. Não podemos deixar isso acontecer. Cláudia gritou, mas a intensidade do momento parecia dominá-la. Ela se virou para o ser, uma mistura de desafiante e apavorada. Se você está aqui, temos que acabar com isso agora. E então aconteceu. Tudo explodiu. A luz da pedra de Cláudia irrompeu em um brilho tão intenso que ofuscou tudo ao redor. Emma se virou, fechando os olhos, incapaz de suportar a intensidade. Quando o fez, um grito cortante ecoou, atravessando a escuridão como um relâmpago. Mãe, não! Miguel berrou. A luz finalmente se desfez, e quando Emma abriu os olhos novamente,
Tudo havia mudado. Ela viu um corpo caído ao chão. Uma figura familiar, com expressão pálida e sem vida. Era Vinícius. Não pode ser. Emma sussurrou, seu corpo paralisado pelo horror. Miguel começou a chorar, sua dor visível. Papai! Ele se lançou para frente, mas as sombras ainda dançavam ao redor, como se quisessem prendê-lo ali. A praça agora estava em um estado de desespero absoluto. Vinícius! Emma gritou, correndo para o corpo dele. O rosto de seu filho estava pálido e ela segurou sua mão, sentindo a frieza que emanava dele. O que aconteceu? Quem fez isso? As lágrimas escorriam sem cessar, a dor em seu peito, se transformando num desespero avassalador. Você nunca deveria ter revelado a verdade, Cláudia murmurou, pálida e abalada, como se tivesse pressentido o que aconteceria. Emma se virou para ela, a raiva transbordando. O que você quis dizer com isso? O que você sabe? Não posso explicar agora, mas aceita. Ela estava a um passo de recuperar o que sempre desejou, a linhagem de Miguel e a verdade sobre você. A vida de Vinícius estava em risco desde que ele decidiu se opor. Cláudia deixou as palavras escaparem como se estivessem queimando sua língua. O ser sombrio agora caía em silêncio, observando a cena com um sorriso cruel. Sinto muito, mas o destino já foi selado. O passado não pode ser mudado. A presença dele era opressiva, sua voz ecoando sob a pele de todos. Emma olhou para Miguel, seu corpo pressionando contra a dor. O que vamos fazer agora? Ela perguntou, sentindo o fundo do abismo abrir-se sob eles. Ele estava em choque, tremendo. Familiar ou não, a verdade se tornaria uma maldição. A verdade mudou tudo. E agora você terá que enfrentar a seita e o que ela quer. Cláudia estava agora ao lado deles, com um olhar que misturava esperança ou desespero. O silêncio da praça aumentou, e todos na multidão olhavam com expressão confusa. O que mais estavam ocultando? O que mais Vinícius sabia antes de sua morte? A situação estava se desenrolando, como um pesadelo que não parecia ter fim. Emma sentiu uma corrente fria percorrer sua espinha. A batalha não estava apenas começando. Envolvia uma guerra de eras que poderia consumir tudo e todos. Mas, de repente, um brilho começou a sair do corpo de Vinícius. Era como se uma luz estivesse escapando dele, envolvendo todos ao seu redor. Emma, atordoada, viu a luz se fragmentar e formar um padrão no chão, revelando símbolos antigos que ninguém jamais havia visto antes. Então, como um soco no estômago, Emma percebeu que os símbolos eram parecidos com aqueles que ela havia encontrado em livros antigos. Várias imagens de sua infância voltaram. O que isso significava? A seita, os valentões, tudo começou a se conectar em um emaranhado de verdades. Vinícius não estava apenas protegendo vocês, disse Cláudia, a voz dela tremendo. Ele fazia parte disso. Ele sabia da seita, sabia de tudo. Emma sentiu o estômago revirar. Sua própria vida estava dedicada a proteger aqueles que agora descobriam ser parte de uma missão maior. Os murmúrios da multidão começaram a clamar nacionalmente. Ele sabia de quem você era. Você é a linhagem. É por isso que eles vieram atrás de vocês. Miguel olhou para Cláudia, confuso e angustiado. O que você está dizendo? O que temos a ver com isso? Emma sentiu o chão sob ela tremer novamente. A verdade estava prestes a ser revelada, e a multidão começou a entender. O que quer que Vinícius tivesse guardado poderia significar seu fim ou seu renascimento. O desenrolar do futuro dependia de cada um deles. Mas, quando a tensão atingiu seu ápice, Cláudia disse algo que colocou um ponto final em tudo. Ele não só era, ele ainda está conectado a isso. O silêncio na praça era mortal. Olhares chocados, respirações contidas.
Emma não tinha certeza do que isso significava, mas a certeza de que tudo o que ela conhecia estava em risco tornou-se uma verdade maciça. O que isso significava para a família? O que mais estava por vir? A cidade agora estava à beira do desconhecido. Enquanto olhavam para Vinícius, todos ouviram um sussurro que ecoava nas sombras. Vocês ainda não viram nada. O que mais aguardava no abismo escuro? O que mais aguardava no abismo escuro? Emma sentia que a revelação de Cláudia a deixara à beira de um colapso. As sombras giravam ao redor, como se as trevas estivessem dançando para a música de seu desespero. O corpo de Vinícius estava imóvel, um eco do que havia sido sua luta. Miguel estava em choque, imerso em um turbilhão de emoções. "O que você quer dizer?" ele gritou, mas Cláudia parecia perdida, os olhos vidrados nas correntes invisíveis da situação. Mas antes que Emma pudesse processar tudo, a luz intensa do corpo de Vinícius começou a pulsar, e um som ensurdecedor cortou o ar. Era um grito, mas não proveniente de ninguém ali. Era como se o próprio chão estivesse protestando. Todos na praça olharam ao redor, apavorados. O ser sombrio parecia se erguer. Seus olhos brilhavam com uma sofreguidão insana. "Não!" Emma gritou, mas sua voz não alcançou ninguém. As sombras se tornaram mais densas, formando uma onda negra, como se quisessem engolfar tudo. O corpo de Vinícius começou a convulsionar, emitindo um brilho ofuscante. E então, em uma fração de segundo, tudo se transformou. Uma onda de energia explodiu no ar, fazendo o chão tremer com força. Emma foi arremessada para trás, batendo em uma coluna da praça. Enquanto tentava se levantar, a cena diante dela virou um caos. As pessoas gritando, correndo, e a essa altura o ser sombrio tomou forma, revelando-se uma figura grotesca, com ramificações e uma presença que tirava a respiração. Miguel, em pânico, tentou proteger Cláudia, mas as sombras começaram a se contorcer, como serpentes em frenesi. "Miguel!" Emma gritou, mas havia uma desgraça iminente pairando sobre eles. O ser fez um gesto com a mão, e uma onda de escuridão se lançou em direção a Miguel e Cláudia, como se quisesse afastá-los. "Não, não, não!" Emma chorou, mas era tarde demais. A luz emitida pelo corpo de Vinícius se intensificou, e subitamente ela explodiu em uma chuva de faíscas, revelando uma nova figura que surgia. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Emma em sua juventude, com a mesma intensidade em seu olhar, mas com uma aura diferente. "Mãe!" Miguel exclamou, completamente perdido. Emma não conseguia acreditar na cena. Como isso é possível? Tateando enquanto a cópia de si mesma parecia se conectar com a entidade sombria, como se houvesse algo mais profundo entre elas. "Você não sabe, Emma." A jovem mulher falou, sua voz ressoando na praça como se ecoasse através do tempo. "Você é a chave." Emma sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? O que ela significava com chave? No mesmo instante, a verdade desabou sobre todos. "Emma, a linhagem que você sempre escondeu é muito mais poderosa do que pensamos. Ou tenta algo que pode salvar não só a nós, mas o mundo." A Pop implorou, enquanto a presença sombria se aproximava lentamente. Emma olhou para Miguel, horrorizada. "Aceita, eles não buscavam apenas você. Eles vinham atrás de mim." As revelações começaram a se encaixar, formando um quebra-cabeça aterrorizante. O passado voltava para cobrar seu preço. "Entre aqui." A cópia de Emma fez um movimento com a mão, e as sombras hesitaram, como se o próprio chão as repelisse. Mas o ser sombrio não cedia. "Você não pode escapar da verdade!" gritou, enquanto tentava avançar. Um grito tremendo ressoou, e quando Emma esperava que a batalha começasse, uma reviravolta chocante ocorreu. As sombras se dissolveram ao contato com a luz, revelando um caminho.
A cópia de Emma gritou. Você tem que decidir, Emma. Assuma seu papel ou tudo que amamos estará perdido. Emma sentiu a dor afligir seu peito. O que isso significava para sua família? Para Miguel? Quais segredos ainda estavam escondidos? Sabia que as sombras se aproximavam novamente, pulsando com um poder ancestral que clamava pela liberdade. Emma olhou para Miguel, a voz dele atirando do processo de pensamento. Mãe, você vai ficar com eles ou vai lutar? No fundo, Emma sabia que a decisão recairia sobre ela, mas a dúvida ainda flutuava, como uma sombra pronta para devorá-la. O que ela realmente seria capaz de sacrificar por amor e por verdade. O destino da praça e de todos ali dependia de sua escolha. O que aconteceria na luta? A última batida de seu coração ecoou enquanto a presença sombria se movia, despedaçando a linha entre passado e futuro e lançando todos na tempestade da incerteza. O chão sob Emma tremia. A luz brilhante de seu eu mais jovem iluminava a praça, mas tudo ao redor estava prestes a desmoronar. Você é a chave. As palavras ecoavam em sua mente, num misto de esperança e desespero. Miguel, paralisado, olhou para ela, os olhos transbordando confusão e terror. Por favor, mãe! Miguel gritou, a voz trêmula numa súbita onda de pânico. O que está acontecendo? Emma sentiu um nó na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não havia tempo para aninhar a dor. O ser sombrio avançava, sua forma grotesca se moldando à escuridão pulsante. Antes que ela pudesse falar, um estrondo ressoou. O corpo de Vinícius começou a brilhar intensamente, uma luz dourada ofuscante, jumping behind a burning shadow. Emma gritou, enquanto um vento forte envolvia sua pele, congelando o ar ao seu redor. A luz se dividiu em feixes, cada um remetendo a lembranças de sua vida. Risos, choros, histórias antigas, mas havia mais. Murmúrios de um passado que ela nunca poderia imaginar. Então tudo aconteceu em frações de segundo. O ser lançou sua mão, e o que parecia um corte de luz se dirigiu à cópia de Emma. Um grito estridente atraiu a atenção de todos. Cuidado! Cláudia berrou, mas era tarde demais. A luz colidiu com a cópia de Emma, e em um instante houve uma explosão, uma onda de energia que fez todos tombarem. Emma cobriu os braços sobre a cabeça, enquanto a praça era consumida por um turbilhão de luz e sombras. Quando o brilho começou a se dissipar, o caos deu lugar a um silêncio sepulcral. Quando Emma finalmente abriu os olhos, algo havia mudado. No centro da praça, Vinícius estava de pé, vivo, mas não era o mesmo homem que Emma conhecia. Havia uma frieza em seus olhos que não era dele. Uma presença estranha emanava dele. O que aconteceu? Emma sussurrou, o medo agarrando seu coração. Eu não sou quem vocês pensavam que eu era, Vinícius falou, sua voz ecoando com uma estranheza que cortava o ar. Todos pararam, o choque evidente nos rostos das pessoas. Cláudia, agora ao lado de Miguel, não conseguia esconder a expressão horrorizada. Vocês são os últimos de uma linhagem poderosa. E eu... Fio, um sorriso sombrio se desenhou em seu rosto. Eu sou o motivo da seita existir. As palavras dele soaram como um golpe, e o murmúrio da multidão gradualmente se transformou em gritos de incredulidade. Emma sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O que você está dizendo? Ele gaguejou, as emoções em sua voz transbordando. Você está mentindo! Eu nunca menti, Vinícius respondeu, agora com uma confiança sinistra. Vocês sempre foram uma ameaça. Eu fui criado para proteger vocês, mas falhei. Agora é hora de enfrentar a verdade, que eu sou o que a seita deseja mais do que qualquer coisa. A única maneira de eles serem derrotados é unindo suas forças a mim. Os olhos de Cláudia brilharam de dor e traição. Como você pode nos fazer isso?
Ela gritou: nós éramos uma família, no passado. E o passado não importa mais. O que importa é o futuro, e eu estarei lá no comando. A tensão na praça atingiu um pico insuportável. Antes que alguém pudesse reagir, um grito ecoou, e uma sombra emergiu de trás de Vinícius. Era uma figura encapuzada que Emma reconheceu instantaneamente. O líder da seita, finalmente revelado. Eu sempre soube que chegaria a esse ponto. A destruição de uma linhagem não é um fim, mas um começo, ele disse, as palavras cortando o ar como lâminas. Ninguém sabia o que fazer. A verdade mudara tudo. Emma olhou para Miguel, um misto de medo e raiva. O que se tornaria deles agora? O que mais estava escondido sob a superfície daquela história, agora banhada em traição e coisas sombrias? É hora de decidir de que lado vocês estão, o ser convidou. E Emma sentiu o peso da escolha pesando sobre seus ombros. O que fariam a seguir? A praça, agora preenchida com segredos e revelações demoníacas, estava em uma quietude cheia de expectativa. Um campo de batalha entre o que era e o que deveria ser. E a única certeza que restava era que nada mais seria como antes. A atmosfera estava carregada. E Emma se sentia como se uma tempestade estivesse prestes a se instaurar. Vinícius, agora uma sombra do que já foi, encarou todos com uma intensidade que era quase palpável. O ser encapuzado ao seu lado parecia se deleitar na confusão que havia causado. Mãe, o que você vai fazer? Miguel gritou, as lágrimas manchando seu rosto. E Emma sentiu um aperto no peito. As palavras não saíam. A verdade estava diante dela, pesada e cortante como uma lâmina. Os sussurros da multidão aumentavam. As pessoas estavam visivelmente apavoradas. Vocês têm que decidir, Emma. Essa batalha não é apenas sobre nós, mas sobre tudo o que está por vir. A cópia mais jovem de Emma, a versão dela do passado, exclamou, e esse grito ecoou em sua mente. Então, como um raio de luz atravessando as trevas, Emma sentiu uma onda de poder brotando de seu interior. Era como se as memórias de suas lutas, de sua proteção, tudo o que tinha feito em nome do amor, se unissem em uma só força. Emma ergueu a cabeça, decidida. Eu não posso mais viver no medo das sombras. Temos que enfrentá-las. As palavras dela ecoaram na praça, e por um instante, tudo ficou em silêncio. Vinícius franziu a testa, perplexo pela mudança. Cláudia lançou uma olhada de apoio para Emma. E Miguel, apesar de aterrorizado, acenou com a cabeça, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Vamos juntos. Miguel gritou, sua voz forte que cortava a tensão. Emma sorriu, sentindo que a força da família estava de volta. Juntos, nós podemos. O ser sombrio rosnou em desdém, mas Emma não hesitou. Liberdade e verdade. O amor vai prevalecer. Ela projetou suas mãos, e a energia começou a brilhar ao redor dela, envolvendo todos. Concentrem-se em nossos laços, em nossa história juntos. Vinícius recuou, e a sombra ameaçadora começou a desvanecer-se diante da luz que emanava da união de Emma e de sua família. O ser encapuzado gritou, sua figura se contorcendo em agonia. Vocês estão fazendo um erro monumental. A praça estava em chamas de luz, e os moradores começaram a se unir, criando uma onda de energia que se refletia na determinação de Emma e sua família. Juntos, eles cercaram a escuridão, cortando seu poder. Um clamor de esperança ecoou por todos os campos. Emma sentiu o calor da luz pulsando, e foi como se toda a dor e o medo fossem absorvidos. Pelo poder da nossa conexão, ela invocou. E em um último prato de força, os dois lados colidiram, luz e escuridão, e explodiram em um espetáculo de cores.
finalmente revelando a verdade. Quando a poeira assentou, Emma se viu de pé, cercada por Miguel e Cláudia. Vinícius estava em um canto, confuso, mas finalmente livre da influência maligna que o controlava. A praça estava quieta, e um cheiro fresco de renovação se espalhou no ar. Estamos juntos agora, Miguel disse, a voz firme. Cláudia assentiu, um sorriso triste atravessando seu rosto. A conexão deles tinha se fortalecido, a verdade finalmente os havia libertado. Mas, no fundo, Emma sabia que uma nova jornada estava apenas começando. O futuro ainda é incerto, ela disse, olhando nos olhos dos seus, com um misto de esperança e preocupação. Estaremos prontos para o que vem a seguir. As sombras do passado não haviam desaparecido por completo, mas pelo menos agora eles estavam juntos, uma família unida, pronta para enfrentar qualquer desafio. O que mais estavam prestes a descobrir? Qual seria o próximo capítulo de suas vidas? E, se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.